Olá a todos, meu nome é João Paulo, eu sou aluno do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física do campus do IFRN Natal Central, o Polo 10 do mestrado. E o objetivo desse vídeo é a solução de um problema do eletromagnetismo clássico sobre a equação de Laplace, dado uma certa condição de contorno. Nosso problema está no contexto de coordenadas esféricas, então a gente vai usar as técnicas especiais, que é a separação de variáveis em coordenadas esféricas, para poder solucionar o problema. Ok? Então, o professor da disciplina de eletromagnetismo é o professor Tibério Alves. Então vamos ao nosso problema. Nosso problema diz o seguinte: considere a superfície condutora constituída de um hemisfério de raio R em um plano muito extenso e aterrada, como da questão 2. Essa superfície é posta no vácuo com um plano coincidindo com o plano XY em uma região onde atua inicialmente um campo elétrico uniforme E0 igual a menos E0 na direção Z, associado a um potencial elétrico V0 igual a E0Z. Considerando que o plano e o hemisfério irão blindar eletrostaticamente toda a região abaixo dele, determine a. O novo potencial elétrico para pontos externos ao hemisfério. B. O novo campo elétrico que vai ser criado a partir da indução dessas cargas no plano e no hemisfério. C. As densidades superficiais de cargas induzidas no hemisfério e no plano. D. A carga total no hemisfério. E a gente vai entender como é que as linhas de campo e as equipotenciais vão se comportar durante a inserção desse plano e do hemisfério nesse campo elétrico uniforme. Ok? Então, é um problema clássico de simetria azimutal. O problema mais comum seria a esfera num campo uniforme, mas o hemisfério e o plano, a gente vai chegar na conclusão de que o resultado é praticamente o mesmo. Ok? Antes de iniciar o problema, vamos tentar enxergar como é que seria esse campo elétrico uniforme. Então, ele teria mais ou menos essa cara. É um campo elétrico uniforme que, embora não foi especificado no enunciado da questão, ele pode ser produzido por um plano infinito, por exemplo, ou por duas placas planas e paralelas carregadas também, você consegue ter esse mesmo tipo de campo elétrico. Ok? Então, na hora que a gente colocar o hemisfério e o plano dentro desse campo elétrico, ali próximo à superfície do plano e do hemisfério, as linhas de campos elas vão distorcer e por aí vai. Ok? Então vamos começar a solução do nosso problema. Então, para todo tipo de problema de equação de Laplace, a gente precisa entender quais são as condições de contorno que vamos utilizar para a solução. E nesse problema, as condições de contorno são fáceis de extrair. A primeira condição óbvia é que quando o R tende ao raio da esfera, então a gente está ali no raio da esfera, não, do hemisfério, quando a gente está no raio do hemisfério ali, o potencial ele tem que ser zero porque o hemisfério ele está aterrado. Então o potencial ali, tanto no interior como na superfície, vai ser nulo porque lembramos que é um condutor, então todo condutor vai ser equipotencial. Então se ali na borda do hemisfério o potencial é zero, então no interior também vai. Ok? Essa é a primeira condição de contorno que a gente consegue extrair. A segunda é que para pontos muito distantes ali do nosso hemisfério, o potencial elétrico tende a ter o único contribuinte, o campo elétrico uniforme, já que aquelas cargas induzidas na superfície do hemisfério e no plano não devem interferir no potencial a uma distância muito longe deles. Ok? É uma aproximação que a gente tem que fazer para poder encontrar as soluções. A nossa terceira condição de contorno, que é uma condição também óbvia, é que quando θ é igual a π sobre 2, ou seja, a gente está sobre o plano, o potencial é zero. Porque o plano e o hemisfério estão aterrados. Então, essa terceira condição de contorno também ela é válida e a gente vai provar que ela é verdadeira, porque se a gente não coloca essa condição de contorno, a gente estaria com um problema apenas de esfera, mas o que a gente está aqui é um hemisfério e um plano, ok? Então a solução geral da equação de Laplace para esse problema é dada por isso aí, O potencial drθ é igual ao somatório de L igual a zero até infinito, de AL RL mais BL sobre RL mais 1, vezes o
PL de cosseno de θ. Essa é a solução para coordenadas esféricas da equação de Laplace, mas não se restringe apenas a contornos esféricos, digamos assim. Você poderia utilizar essa equação também para outros sistemas de coordenadas, basta você fazer a parametrização, né, dos seus componentes, ok? Então o nosso objetivo é determinar quem são esses ALs e BLs para a gente contar o potencial e o campo, né, densidade e por aí vai. E esse PL, lembrando que esse PL é o polinômio de Legendre, são polinômios que são independentes, né? Então o L vai variar aí e eles têm uma ortogonalidade, então é por isso que a gente vai... Esse fato vai facilitar muito a nossa resolução. Então, aplicando a primeira condição de contorno, né, a gente faz o R ser igual ao raio do hemisfério ali, a gente vai saber que o potencial é zero, ok? E dessa informação a gente extrai que os coeficientes do nosso problema ali, que acompanha os polinômios de Legendre, eles vão ter que ser igual a zero, porque como os polinômios eles são independentes entre si, né, existe uma certa ortogonalidade, então isso só vai ser zero se o termo que acompanha os polinômios forem zero. Caso existisse uma dependência linear entre os polinômios de Legendre, a gente não conseguiria afirmar isso, né? Então o termo que está entre o parênteses ali só vai ser zero por causa dessa ortogonalidade dos polinômios de Legendre. Okay? Então a gente extrai a informação de que o AL RL, né, mais BL sobre RL mais 1 vai ser igual a zero para todo L. Né? Essa condição é satisfeita para todo L que você L igual a 1, L igual a 2, enfim, por aí vai. Né? Todos os graus que você quiser dos polinômios de Legendre. Isolando bem na equação, né, a gente encontra que o BL é igual a menos AL R elevado a 2L mais 1. Ok? Substituindo essa informação na equação do potencial, né, você vai ter essa seguinte situação. O potencial vai ser o somatório de L igual a zero até infinito, né, do AL RL menos, agora no lugar do BL a gente coloca o menos AL R elevado a 2L mais 1, né, sobre R L mais 1, que multiplica o polinômio de Legendre ali em função do cosseno de θ. Ok? Então a última equação aí é apenas uma fatoração do termo AL. Pronto, então a gente precisa determinar quem são esses ALs, né, dessa equação. Então, para isso, a gente pode utilizar a segunda condição de contorno. A segunda condição de contorno diz que quando você se distancia muito, né, do hemisfério do plano, o único potencial associado vai ser o potencial do campo uniforme. Ok? Lembrando que em coordenadas esféricas, na definição de coordenadas esféricas, o Z seria o cosseno de θ. Né? Então a gente substituiu aqui o E0 Z por E0 vezes R cosseno de θ, porque isso vai nos dar a oportunidade de aplicar uma ferramenta bem poderosa, né, da álgebra, que vai ser o truque de Fourier com os polinômios de Legendre. Pronto, então, para que a gente consiga resolver a equação de cima, a gente vai utilizar o famoso truque de Fourier, que é justamente para a gente conseguir filtrar aqueles coeficientes que vão ser diferentes de zero, porque vai ser o que a gente está buscando. A gente não busca uma solução trivial, a gente busca uma solução, né, para os coeficientes, um resultado para os coeficientes, e eles só vão sair nesse tipo de problema com o truque de Fourier. Então, sabendo que o polinômio de Legendre de grau 1 pode ser expresso por P1 cosseno de θ igual a cosseno de θ, ou seja, o polinômio de grau 1 de Legendre é o cosseno de θ, a gente vai fazer a seguinte manipulação. Né? Primeiro a gente vai pegar os dois lados da equação e vai multiplicar por PL' cosseno de θ. Okay? Isso vai ficar mais claro num passo posterior. Aí no lugar do cosseno de θ, né, a gente substitui o P1 cosseno de θ, né, porque é o polinômio de grau 1, e a gente vai fazer uma integração aí em relação a seno de θ dθ de todo o intervalo polar. Ok? Essa integração é que vai filtrar aqueles coeficientes que vão ser diferentes de zero. Então, fazendo essa integração aí, os termos constantes saem da integração, né? Então o ALRL de um lado e o E0R de outro são constantes, então vão sair da integração. Devido à ortogonalidade dos polinômios de Legendre, né, você vai ter AL igual a zero, exceto para L igual a 1. Né? Esse é um resultado também conhecido da álgebra, importantíssimo, né? Que nos diz que você
para qualquer L diferente de 1, né, você vai ter ali os coeficientes zero. Ok? Então, devido a essa ortogonalidade, o AL igual a zero, exceto para L igual a 1, a gente vai ficar com a seguinte situação. Né? Desconsiderando todos os outros graus de polinômio de Legendre, né, como a gente já fixou um P1, então a gente vai utilizar o A1, porque todos os outros vão zerar. Se você fizer lá o, né, passo a passo de cada um, você vai ver que o único que não dá zero é o A1, porque a gente fixou, né, o polinômio de grau 1, que era o cosseno de θ. Ok? Então, nossa integração vai ficar A1 R1, né, integral de todo o intervalo polar. A gente tinha ali um P1 cosseno de θ, né, vezes outro. Já que a gente está no A1, vai ficar P1 ao quadrado de cosseno de θ, seno de θ dθ. E do outro lado, o mesmo resultado. Simplificando essa expressão, você pode cancelar as integrais e o raio, né? A gente chega que o A1 vai ser igual ao E0. Então, de forma compacta, a gente pode escrever que os ALs, né, vão ser igual a zero para L diferente de 1, né? Aqui está 0, mas é diferente de 1. E vai ser E0 para os L's igual a 1. Ok? Então, esse é o nosso AL. A gente acabou de descobrir o primeiro coeficiente. Pronto. Determinados coeficientes ALs, né, os que a gente tem interesse, agora a gente pode encontrar quem são os BLs. Né? Basta fazer uma simples substituição. E é isso que a gente vai fazer. Então, ó, dado que o BL é igual ao menos ALR elevado a 2L mais 1, né, lá do começo da questão, substituindo o AL, né, pelo E0, né, como a gente só tem o A1, né, o L igual a 1, então o B1 vai ficar menos A1 vezes R, 2 vezes L mais 1, né, o 2 vezes 1 vai dar 2, 2 mais 1 vai dar 3, então a gente vai ter esses BLs aqui. Né, então os BLs vão ser zeros para todo o L diferente de 1, né, que está 0 mais diferente de 1, e menos E0R3 quando o L for igual a 1. Pronto, então a gente acabou de definir quem são os nossos coeficientes, né? Então basta que a gente agora substitua na nossa equação do potencial. Okay? Então a solução para esse novo potencial vai ser dado por V de Rθ, né, é igual a 1, que multiplica R elevado a 1 menos R elevado a 2 vezes 1 mais 1 sobre R, né, de 1 mais 1, já que a gente está lá no grau 1, vezes PL cosseno de θ. Fazendo as substituições, né, você tem que o A1 que a gente encontrou seria o E0, R elevado a 1 é o próprio R, 2 vezes 1 mais 1 vai dar 3, então vai ficar R3, e R elevado a 1 mais 1 vai ser R2, cosseno de θ. Então esse é um novo potencial para aquela situação. Né? Veja que essa equação ela é consistente, porque se a gente fizer o Rzinho tender o raio da esfera, esse termo dentro do parênteses vai dar zero, né? Então o potencial ali na superfície do hemisfério é zero, então está condizente com a nossa solução. Então, né, então ela está certa, ok? Para verificar aquela terceira condição do contorno, né, ali no plano, ou seja, fazendo θ tender a π sobre 2, né, substituindo aqui o θ por π sobre 2, a gente sabe que o cosseno de π sobre 2 é zero. Você vai ter esse termo todo vai zerar, então você vai ter o potencial igual a zero. Portanto, a condição, né, essa solução ela se adequa à condição do plano infinito aterrado que a gente colocou lá. A gente sabe que para esse contexto aquela solução do potencial ela é a nossa solução adequada. Agora precisamos determinar, né, na letra B, quem é o nosso campo elétrico. Então, a maneira mais simples que nós temos de fazer isso nesse momento aqui, com essas condições dadas, é utilizar lá, né, a definição de que o campo elétrico é igual ao menos o gradiente do V. Okay? E em coordenadas esféricas, né, esse gradiente de V vai ser dado por, né, duas derivadas em relação a R em relação a θ. Okay? Então, o campo elétrico é o menos a derivada do V em relação a R na direção R, né, menos 1 sobre R derivada do potencial em relação a θ na direção θ. Então, basta a gente pegar o potencial que a gente encontrou e derivar ele em relação a R e depois em relação a θ. Então, derivando o potencial em relação a R, né, a gente vai ficar com a seguinte expressão. Né?
esse primeiro termo aqui em relação a R vai ficar E0 cosseno θ. E a segunda derivada ali, a gente pega esse R ao quadrado para facilitar, joga lá para cima, né? Como R é menos 2. Então vai ficar menos 2 desce, com esse menos aqui vai ficar mais, né? Mais 2. Aí o Rzinho ficou menos 3, então ele desce R3. Ok? Então essa é a derivada do potencial em relação a R. E vamos também derivar em relação a θ. Em relação a θ, a gente sabe que a derivada do cosseno de θ é o menos seno, né? Então nosso primeiro termo aqui vai ficar menos E0 R seno de θ. E novamente no segundo termo, a derivada do cosseno é o menos seno, então menos com menos fica mais, e o seno de θ. Substituindo agora as derivadas que encontramos, né, lá na equação do gradiente de V, então vai ficar com essa expressão, né? Aqui nessa expressão eu já fatorei no primeiro termo o menos E0 cosseno de θ, e no segundo termo eu fatorei o E0 seno de θ. Okay? Então essa é a expressão que você vai ficar. Se você lembrar aí de como é que a gente encontra a direção Z, né, o versor Z, é dado por cosseno de θ na direção R menos seno de θ na direção θ. Eu vou fazer esse artifício matemático para poder visualizar a física da melhor maneira possível, né? Então, abrindo aqui essa conta, né, o E0 vezes 1 vezes cosseno de θ na direção R, tem o primeiro termo, né, menos E0 vezes o segundo termo aqui, vai ficar esse segundo termo, todos na direção R, e a mesma coisa eu fiz ali para o segundo termo, ok? Apenas, né, abrir ali a equação. Então, juntando termos de interesse, né, porque eu quero encontrar esse Z aqui, chapéu, então eu vou juntar o cosseno de θ na direção R com o seno de θ na direção θ, né, de forma que fique negativo. Então a gente juntando esses termos, o E0, né, cosseno de θr é esse primeiro termo aqui, o menos E0 menos seno de θr seria esse outro termo aqui. Então juntando, a gente fica com essa expressão, e aqui apenas eu juntei os outros dois, né, que sobraram ali. Então, o cosseno de θ na direção R menos o seno de θ na direção θ é o nosso Z. E essa expressão nos diz que o campo elétrico, o novo campo elétrico agora, né, era o campo que a gente tinha antes, o campo elétrico uniforme, mais o campo elétrico que vai ser criado ali a partir da indução das cargas ali no hemisfério e no plano. Então é uma equação bem interessante para a gente ver o comportamento do campo elétrico total na hora que a gente coloca ali um objeto no campo elétrico uniforme, né? Especificamente ali um plano junto de um hemisfério. Agora que a gente achou o campo elétrico, a gente pode utilizar a informação para poder encontrar a densidade superficial tanto no hemisfério como no plano. Okay? Então vamos ali encontrar a densidade superficial de cargas ali no hemisfério primeiro, e depois a gente faz para o plano. Okay? Então a gente vai usar essa equação da descontinuidade do campo, né, para sistemas condutores. Então o campo imediatamente fora, né, menos o campo imediatamente dentro, né, os dois ali perpendiculares, né, a superfície, é igual a sigma sobre epsilon zero. Sigma vai ser nossa densidade. Para a definição do condutor, só teremos componente do campo elétrico, né, para o campo imediatamente fora. A gente não vai ter campo dentro, né, porque lembra que ocorreu a blindagem eletrostática, o problema mesmo falou, né, dentro do hemisfério do plano. Então o E2, né, vai zerar porque não tem campo imediatamente dentro. Ok? Então o E1 é igual a sigma de θ. Esse campo aqui imediatamente fora a gente já achou, né, a gente já encontrou, ok? Que é só o campo radial, né, que é o que nos interessa ali. O campo tangencial em relação a θ não nos interessa, né, já que se você tem um campo que é tangente à superfície do hemisfério, você sai do contexto da eletrostática. Então a gente só tem campo ali na direção radial. Então ali na superfície a gente faz o Rzinho tender a R, né? Então R3 sobre R3 vai cancelar, vai ficar 1 mais 2, que dá 3. Então nosso campo elétrico ali na superfície do hemisfério vai ser menos 3 E0 cosseno de θ na direção R. Substituindo na equação, a gente vai encontrar que a densidade de cargas é menos 3 E0 epsilon zero cosseno de θ, o que faz sentido essa equação, porque como o campo elétrico está na direção menos E0Z, menos Z, né, digamos assim, você vai ali induzir cargas negativas, né, no seu hemisfério.
Agora, para encontrar a densidade de carga no plano, a gente vai utilizar outra componente, a componente θ do campo elétrico, né? Com o π, com θ sendo π sobre 2, porque é justamente onde está o plano, onde se localiza o plano. Então, a componente θ ali, né, tangencial do campo elétrico é dada por isso aqui, a gente já encontrou. A gente pode utilizar a mesma situação, né? Não tem campo, né, dentro, digamos assim, abaixo do hemisfério, né? Então, a nossa densidade vai ser dada por essa equação, né? Como o seno de θ e o θ é π sobre 2 é igual a 1, a nossa densidade, passando o ε0 multiplicando, vai ser dada por isso aqui. É 0 ε0, que multiplica 1 menos R3 sobre R3. Essa é a densidade superficial ali no plano. Encontrando a densidade superficial, né, a gente pode achar também qual vai ser a carga total que vai ficar no hemisfério, né, na superfície do hemisfério. Então a gente pode utilizar a simples definição de densidade. Densidade é carga, densidade superficial, carga sobre área. Então, se a gente quer saber a carga, é só multiplicar a densidade pela área. Como trata de uma superfície, essa integral vai ser integral dupla, né, para varrer toda a superfície do hemisfério. Então, substituindo os intervalos de integração, né, a gente vai ter que a carga total vai ser dada por essas duas integrais com esses dois intervalos, de 0 a 2π, para varrer todo o hemisfério ali no azimutal, né, no ângulo φ, e de 0 a π sobre 2 para poder varrer ali todo o θ, que seria nosso hemisfério ali. A nossa densidade superficial a gente acabou de achar, né? O menos 3 é 0, ε0 cosseno de θ. E o elemento de área, né, em coordenadas esféricas, é dado por r ao quadrado, seno de θ, dφ dθ. Pronto, então tudo que sobrou aqui, né, foi o menos 3 é 0, ε0 é R2. Né? A gente vai ter que integrar o cosseno vezes o seno de dθ de 0 a π sobre 2. E o nosso elemento dφ ali de 0 a 2π. Né? Se você integrar o dφ, você vai encontrar o φ. Como só tem 2π elevado a 0, então vai ser 2π. Né? Então 2π vai multiplicar aqui o menos 3. Então vai ficar menos 6π. Agora a gente precisa integrar aqui o cosseno vezes o seno de dθ, né, de 0 a π sobre 2. Você pode usar a substituição para fazer essa integração. E o resultado que você vai encontrar vai ser que essa integral vai ser igual a menos o cosseno quadrado de θ sobre 2, né, nesse intervalo aqui. Como o cosseno de π sobre 2 vai ser 0, né, então o primeiro termo vai zerar, vai ficar só o cosseno ao quadrado de 0, que é 1. Né, como tem um menos ali, que é o menos, né, do desintervalo de integração, menos com menos jamais. Então a gente encontra que a nossa carga total vai ser menos 6π é 0, ε0 é R2, que multiplica o meio. Né? Então, fazendo essa divisão aí, a gente encontra a nossa carga total ali do hemisfério que está ali, que foi induzida ali no nosso hemisfério. Né? As linhas de campo elétrico, né, nessa situação, no plano do hemisfério, né, elas vão se curvar ali próximo ao plano, né, e ao hemisfério, de modo que você respeite todas essas condições que a gente acabou de encontrar. Né, de que o campo ele precisa ser perpendicular à superfície e tudo mais, ok? Então, essa foi uma questão de um certo grau de complexidade, né, mas nem tanto, porque como o problema da esfera são problemas muito famosos, que quase todo livro texto resolve. Na hora que a gente faz a condição ali do plano com o hemisfério, se assemelha muito à esfera, né, então a gente tem uma saída. Mas é uma solução importante para entender o comportamento, né, de campos elétricos. Então essas são as nossas referências, né? A gente utilizou o livro do professor Griffiths, né, o professor Kleber Dal Machado, aqui brasileiro. Consultei as videoaulas do canal Physiclass, do professor Tibério Alves, e também consultei as videoaulas do canal iFísica, né, do canal iFísica ali do Felipe Menezes. Ok? Então é isso, espero que tenham gostado da resolução. Obrigado pela atenção.